Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Registrar. Nessa noite de hoje estamos recebendo aqui o Celiton Queiroz, técnico em agrimensura, palestrante, futuro advogado e um grande profissional na sua área, né? Especialista em regularização fundiária. E eu tenho certeza que contribuirá bastante hoje com muito conhecimento, trazendo bastante histórias aí que a gente vai registrar aqui hoje no nosso episódio. Não é isso, William? Verdade. Celiton, mais uma vez, muito obrigado, viu? O Celiton é professor, palestrante, empresário, é acadêmico em direito, tem uma vasta experiência com regularização fundiária e a gente quer saber exatamente, Celiton, dando início à nossa entrevista, como você iniciou na área da agrimensura e criou também como foi o seu encontro com a regularização fundiária, né, até chegar ao ponto que está hoje, como isso foi desenrolando na sua vida profissional, né? Como foi essa sua trajetória profissional? Olá os dois, olá a todos. Comecei, acho que tem mais de 15 anos que eu estou atuando na área. A gente começou na época pela Escola Unzielo, a gente fez treinamento bem certificado, só um curso profissionalizante. Antes de terminar o curso para professor da escola. Esse curso já era técnico na época era só profissionalizante em topografia. Ah, entendi. Tinha habilitação a técnica em agrimensura, né? A habilitação veio depois. Aí o próprio professor da escola me levou para trabalhar na empresa de topografia em Teresina. O professor Larson, vocês podem citar, mas enfim. Lógico, à vontade. Celiton, aqui você pode falar tudo. O programa é seu e o mais importante é a informação, que você tem muito para dar. É verdade. E eu fui trabalhar em Teresina, a gente começou, o meu primeiro serviço na época foi como topógrafo apenas, eu não tinha formação técnica. Eu fui para a cidade de Fortuna, interior do Maranhão. Eu trabalhei implantando a drenagem da cidade na época. No sul, né? Perto de Colinas, para isso, naquela região ali, depois de São Domingos, então. E fiz o trabalho, a gente executou, até na época, infelizmente, teve desacordo entre a empresa e a prefeitura, mas se a gente concluir, eu não sei se não houve acerto, enfim. Eu voltei para São Luís, encerrei meu trabalho, voltei, e a própria escola que eu tinha feito o curso na época me convidou para ministrar algumas aulas práticas já. E eu comecei a ministrar aulas práticas, fazer alguns trabalhos pequenos, e fazendo meu curso também, o curso de agrimensura, que eu fiz também pelo Unzielo. Aí eu consegui a formação de técnico, comecei a atuar ainda como professor, fiz algumas aulas aulas técnicas para a faculdade de Coque, dei aulas na Fuduflores, para auxiliar também um outro professor de lá na época, com as certificações, a parte de topografia do curso, e eu fiz também a Unzielo, como eu falei, né, fiquei pouco tempo, mas eu preferi realmente atuar na minha área. Já era técnico, né, então não havia aquela necessidade de eu continuar apenas lecionando, então comecei a fazer alguns trabalhos pequenos, fiz pela Unzielo também, que a Unzielo tem essas duas vertentes na época, não sei se ainda tem, enfim. Ela trabalhava lecionando e ela tinha o setor de engenharia, que pegou alguns contratos de referenciamento de imóveis rurais, principalmente para a questão de assentamentos. Então eu fiz alguns para a Unzielo na época. E daí eu terminei meu trabalho em 2 assentamentos, entreguei, aí retornei e comecei a atuar mais de forma individual, para trabalhar mais com as pessoas e comecei a buscar o meu âmbito de trabalho. Então daí a gente iniciou os trabalhos, inclusive até de regulação fundiária, antes da Lei 3465, né? A gente começou em 2015, eu fiz alguns trabalhos auxiliando até uma juíza, que hoje em dia está atuando aí no judiciário na Vara Agrária, se eu não estou errado, aqui de São Luís. Mas a doutora Luzia Nepomuceno. Luzia. Então, eu trabalhei com ela em alguns bairros, eu fiz algumas regularizações com ela na época. E em meio a essa regularização, eu comecei já a estudar um pouquinho do que era o tema. Que eu fiquei bastante curioso, porque eu comecei, nessa época, a verificar algumas... como é que eu posso dizer? Não vou dizer deficiência, porque era a tecnologia que se tinha à época. Era o provimento que foi lançado na época pela doutora Oriana, doutora Nelma e doutora Luzia. Ela lançaram o 015, se eu não estou errado. Foi provimento, né? Isso. 015 era 25, enfim. O 025, obrigado, Igor. Então, a lançada esse provimento na região Nordeste era o que mais trazia
a proximidade, a possibilidade de regularização fundiária. Então, eu comecei a fazer a parte técnica desse trabalho, até no bairro Apaco, auxiliando o outro técnico, que nem está aqui no Maranhão mais, está trabalhando fora do Maranhão. E daí eu, trabalhando com ele, conversei com a doutora na época e comecei a fazer alguns trabalhos por minha conta, por ser técnico também, né? Então dava para fazer. Então comecei a atuar na zona rural de São Luís. Então, o primeiro mapeamento que teve, de fato, do perímetro de bairros da zona rural de São Luís, foi eu que fiz. Até apresentei, acho que tu vai lembrar, na época, superintendente Lúcio Platásio. Então, apresentei para ele, na época, esses mapeamentos, entendeu? E comecei a verificar... Lúcio era o superintendente de terras na época, né? Que ele era. E comecei a verificar também que havia necessidade de que a regularização passasse pelos municípios, entendeu? Nessa época. Então, a gente começou a efetuar esse trabalho, eu afinei um pouquinho mais o meu contato com as prefeituras. Na época, o doutor Daniel Soares, grande amigo, está hoje pelo tribunal, atuando na Comissão de Conflitos Agrários, ele é secretário dessa comissão. Então, o doutor Daniel veio de Imperatriz para atuar na prefeitura de São José de Bomar como secretário. Então, conheci, começamos a trabalhar, fizemos alguns trabalhos, auxiliei algumas coisas da parte técnica do Dr. Daniel na época, então a gente estreitou os laços, fez uma amizade até hoje, a gente conversa muito. E com isso eu comecei a tomar gosto, comecei a fazer mais cursos, a me interessar mais na área, comecei a atuar ainda mais na área, entendeu? E veio o convite para assessorar, logo depois veio o convite para assessorar o segundo cartaz de imóveis, trabalhei como assessor do Dr. Jurandir, outro grande amigo, um forte abraço Dr. Jurandir. Trabalhei lá 1 ano, cumprindo meu contrato, montando o mosaico das peças, o que é a matrícula, enfim, digitalizando a parte técnica dos materiais que existiam. E daí a gente recebeu alguns outros convites, comecei a assessorar alguns municípios, comecei pela cidade de Cantanhede, a trabalhar como assessor. Então eu implementei o modelo de regularização fundiária da prefeitura de Cantanhede na época. Aí veio outros convites. Eu trabalhei em São Mateus, trabalhei no município de São Mateus. Na época, o prefeito até o presidente da FAMEM, não vou lembrar o nome dele agora, Ivo Rezende, lembrei, doutor Ivo. Também gente boníssima, completamente gente boa demais. A gente trabalhou, eu consegui montar o trabalho só das áreas públicas, os levantamentos e a montagem do processo pela prefeitura. Atuei em Cachoeira Grande, Santa Amaro, eu atuei em São Félix de Balsas, ainda atuei em Sambaíba, Parnarama, enfim, eu trabalhei em vários municípios depois disso. Aí, um pouquinho antes de atuar nesses municípios, o próprio núcleo começou a iniciar as capacitações, que é feito o Núcleo de Gestão Fundiária do Tribunal, né, a NGF. Então, o núcleo iniciou essas capacitações. Como eu já tinha escutado o doutor Daniel, daí o doutor Daniel me apresentou a doutora Ticiane, juíza também, que também em seguida me apresentou o doutor Douglas, enfim, veio aquela cadeia de pessoas que a gente conhece por causa do doutor Daniel, que é um grande amigo que eu cito muito. Mas daí eles me convidaram, eu comecei a fazer as capacitações, mostrando como funcionaria o trabalho técnico no âmbito da regularização fundiária. Foi que dentro disso eu fui evoluindo o trabalho técnico. Inclusive, nas capacitações, eu linko muito. Basicamente, o que é o trabalho técnico, modelos de levantamento para tipo de procedimentos que a REUV tem. Então, eu apresento muito isso dentro das capacitações. Das prefeituras, quando eu atuo de forma mais personalizada, eu verifico de acordo com a situação daquele núcleo, para daí definir a abordagem. Então, a gente começou a evoluir a partir disso. Principalmente numa conversa, como é que eu posso dizer, a época foi uma conversa bem estranha com o doutor Daniel, que a gente meio, até hoje, a gente meio que discute prazos, a gente ri muito, é muito de humor, é muito legal. Então, a gente começou a elaborar esse trabalho, algumas diretrizes do trabalho técnico atual da NGF eu auxiliei, alguns dados do provimento, como o doutor Daniel fez, o 010, alguns dados eu auxiliei do Dr. Daniel. Então, a gente começou a somar. Foi aquela evolução, sim, né? Como eu coloquei. Eu já dividi mesa de palestra com o Dr. Daniel. O Dr. Daniel, ele tem muito conhecimento, ele sabe bastante e tem uma didática muito boa também, né? Muito, muito. O Dr. Daniel, a gente veio com uma proposta, ele ainda é secretário, de formar um curso particular de regulação fundiária.
E ele me convidou, inclusive, novamente, eu trazer um Zielo. Era eu, o Dr. Daniel, para a gente ministrar o primeiro curso de regulação fundiária do Estado do Maranhão. Então a gente formou esse primeiro curso, eu não lembro a data, Dr. Daniel me perdoe. Mas a gente formulou esse curso juntos, a gente criou as diretrizes do procedimento, como aconteceria, principalmente no âmbito técnico. Ele tem uma experiência absurda na área jurídica, então ele montou as diretrizes jurídicas, mas eu auxiliei muito na parte técnica, como isso deveria acontecer. Então a gente fez o primeiro curso, gravou algumas aulas, acabou não indo para frente, questão contratual com a própria escola, do Daniel, enfim. Não vem ao caso. Todos são meus amigos, gosto muito do proprietário da Escola Anziel, do professor Cícero. O Daniel, enfim, é um amigo pessoal. E a gente começou, né? Desse trabalho veio a proposta para Daniel, ele foi para uma secretaria, não lembro bem qual foi, e daí ele foi para o judiciário atuar. Né? Eu lembro quando estava lá no Zielo, fui até lá eu queria entender mais, né, sobre essa parte técnica e tal. E eu me lembro de estar conversando contigo e com o professor Cícero mesmo naquela época lá. Que até naquela época, eu acho que tu lembra, eu fui pro cartório, de vez em quando estava lá, eu passei algumas dicas como é que funcionava, principalmente... Inclusive, a gente usa, doutora Aline, que é a titular do terceiro RI, ela já conhecia. Mas na época, eu trabalhava no primeiro RI, e quem me falou do Métrica Dimensor, né, que é um software específico para cartórios, foi você que me apresentou, né? E a gente implementou lá naquela época e a gente usa no terceiro RI também, ou seja, dando continuidade, né? Então, essas dicas, assim... Eu conheci o Métrica há muitos anos. Métrica, ele pensou nessa plataforma para cartórios, que é o Dimensor. Mas eu uso Métrica no meu computador. É o Métrica Topo? Métrica Topo, eu uso diversas ferramentas. A ferramenta ela se adequa de acordo com o trabalho que tu vai elaborar. Entendeu? Então, por exemplo, para cartório, eu te apresentei as ferramentas que poderiam te atender no cartório. Até porque o Métrica te dá essa permissão de criar o teu acervo, tanto o acervo de mapeamento quanto o teu acervo de pessoas. Eu posso, dentro do Métrica, a gente consegue até linkar. Se tu conseguir dar uma analisada bem, tu consegue linkar o teu acervo de pessoas ao FEG. Então facilita aquela comunicação. Sim. Por exemplo, a qualificação, o ato de qualificar pessoas dentro do cartório. Então tu consegue fazer isso pelo próprio Métrica, entendeu? Com a base de dados que ele permite ser feito dentro do sistema. Mas aí é uma segurança bem gigantesca. E a facilitação, a emissão de nota devolutiva, quando tiver algum trabalho, o Métrica faz automática. Não tem que estar mais o técnico ali, eu acho que eu errei esse ponto, eu acho que eu errei. Não. E já é linkado, né? Já. É massa. Então facilita muito o trabalho técnico, principalmente nesse ano. E isso eu acho que otimizou muito a vida dos próprios cartórios, né? Porque o processo acaba que é bem mais rápido. Daí o William, o tanto que sofria, mas ele descobriu uma ferramenta que acho que até hoje eles usam sem dó nem piedade, vamos dizer. Eu usava antigamente um Google Earth, e aí a gente ia colocando em um serviço manual. Nossa, coisa de formiguinha mesmo, assim. Aí nesse programa ele já puxa um mapeamento automático. Eu não preciso digitar nem ponta pontos. O programa, se eu tiver uma unidade descritiva, ele lê o memorial e monta poligonal para mim. Top. Ele faz tudo só. Então, facilita. Por exemplo, eu recebi, na época do Dr. Jurandir, eu recebi uma planta que tinha 400 e poucos contos. Já viu o cara preencher manualmente, né? Eu já tinha... E o risco de você errar, porque são várias numerações, porque as coordenadas que a gente usa são as coordenadas do TM, que é recomendada pela... Mas isso aí a gente vai já entrar numa outra situação, mas isso facilitou muito o trabalho dos cartórios. Muito bom. Esse software, mas principalmente para o técnico, porque ainda não estão dando ainda os técnicos o devido valor ao software que ele pode fazer. Foi uma via de mão dupla, né? Acabou que favoreceu a vida do técnico, do cartório. Demais. É só você pensar o seguinte, eu uso métrica Topo. Eu faço processamento de vez em quando para auxiliar alguns municípios, alguns técnicos até de fora do estado. Eu recebo o processamento, por exemplo, ele me envia as quadras e me envia os lotes. Vamos dizer que ele me envia 300 lotes. Se eu fosse processar isso de ponto a ponto e chegar a cada um dos mapas, eu estava até hoje fazendo os 300 lotes. Então o que acontece? O métrica me permite fazer aquele memorial, o grupo daquela quadra inteira e todas as pontas ele gera sozinho. Eu só envio o DWG ao técnico, os memoriais só para preencher os nomes das pessoas e acabou. Então eu faço isso em 10 minutos. Olha aí.
Um trabalho que Entendeu? demandaria às vezes meses, né? Mas é a ferramenta certa ao trabalho que você está precisando. É o que eu defendo muito, assim, hoje a gente percebe que muitas ferramentas de inteligência artificial também vêm contribuindo muito, né? Isso é até uma discussão, eu não estou dizendo que a programa em si é de inteligência artificial, mas hoje tem até uma discussão no judiciário sobre o uso, né, de IAs, né, para otimizar os trabalhos. E, cara, a gente vive nessa modernidade, então a gente tem que absorver tudo que for bom, porque faz parte até da desburocratização, né, dos setores públicos, né, tu vê que a gente consegue hoje ter os cartórios com um desempenho muito mais relevante, né, um nível de excelência muito maior. Verdade. Eu tiro pelo terceira RI, o qual o William é o oficial substituto, você vai num cartório daquele, você percebe o tanto que ali tu tá num nível de excelência, né? De fato, eu não estou falando de nenhum gestor público em específico, mas tu percebe que ali não tem nem muito resquício, né? De parte pública, porque é muito célere o trabalho, né? Eles investem em cursos, em capacitação. E, cara, isso aí muda a vida, né? É aquela história. O cartório já vinha numa progressão de evolução Sim. da tecnologia. Aí veio o Dr. Aline só para coroar. Com aquelas ideias de treinamento, por exemplo, foi divulgado no Instagram do TCRI as vagas. Automaticamente, se você puxar para o lado, tá lá, ela oferece treinamentos, ela oferece tudo. Então, não é só o fato de ter uma pessoa para atender, e sim ter o melhor profissional possível com a melhor ferramenta para atender a população de forma rápida, séria. Então, veio coroando o trabalho do TCRI justamente essa inovação do Dr. Aline também à época. Com certeza. Inclusive, uma forma de reconhecer um colaborador é capacitando esse colaborador. Então, quando você tem profissionais capacitados, né, uma equipe capacitada pela empresa, o serviço prestado por aquele profissional, ele tem um nível de excelência muito superior. Verdade. Coisas que a gente vai vivendo também no trabalho. Por exemplo, eu comecei a atuar na Prefeitura de Parnarama. Eu cheguei na Prefeitura de Parnarama... Pertinho, né? Bem pertinho. Eu vou pra lá depois de amanhã. Amanhã eu tô em Itapecurus. Ficar onde? É já limite com o Piauí. Se eu jogar uma pedra, eu tô jogando a pedra no Piauí, que é bem do outro lado do rio ali. Mas é bem, bem longe. Acho que tá uns 400 e pouco, 500 e poucos quilômetros. Pra chegar lá, eu tenho que estar lá porque eu vou recepcionar alguns engenheiros para A Florida de Benedito Leite também faz divisa com... Faz, é na Foz do Rio Balsas, né? É. A Benedito Leite em si. Pascoema também o Rio Balsas, né? Tava lá, né? Que é aquele rio que limita ali até Teresina, ali em cima. Mas lá a gente encontrou o técnico, né? Já formado, já. Só que sem experiência. Não tinha experiência no trabalho. Então a prefeitura, ela tinha todo o equipamento para executar uma regularização fundiária de excelência e não sabia como. Eu cheguei lá, tinham feito 89 regularizações no centro da cidade. Quando eu fui analisar, nenhuma, não houve notificação, não houve buscas, não houve nada. Eles só titulavam, davam o título ao morador e mandavam o morador se virar. Então a gente identificou alguns problemas, a gente corrigiu o processo. Certeza tinha muita área sobreposta. Já, aí eu treinei, eu trouxe o cartório, que é a doutora Graciela, não sei se vocês já ouviram falar, o William, principalmente a esposa do Giovanni, A Norélia, é isso, né? Então a gente trouxe o cartório também, a gente auxiliou algumas coisas, mostrou o que ia ser necessário. E o serviço lá a gente fez uma entrega de 380 lotes, sem variação, sem erro, material técnico bem revisado, porque assim, existe a discussão, como o Lucas falou agora há pouco, da IA. Só que no trabalho técnico ainda prevalece a metodologia do levantamento de campo. Sim. Se você não tiver um levantamento de campo bom, não adianta você ter a melhor tecnologia de IA possível para você gerar o material de grupo, aquela quantidade, mas o teu material de campo falho, tu vai ter sobreposições, tu vai ter erro no levantamento, vai ter imóvel sobrepondo o outro, então a base... Ela entra para somar, mas não para substituir. Né? Exatamente, entendeu? A gente fala, ela não tem que... Quem aprende a usar, eu já fiz alguns cursos de inteligência artificial, eu utilizo inteligência artificial no meu dia a dia, eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas, né? Mas a gente tem que usar a IA como não só um estagiário, uma secretária, mas sim com um nível, tanto é que a IA é generativa, né? Gerando coisas que ela possa te ajudar, né, no teu dia a dia, mas ela não pode te substituir, porque a partir do momento que ela te substitui... Aí... Eu concordo muito com o uso da IA, muito. Pois é, eu tava eu tava num congresso em São Paulo e tinha um palestrante lá falando que
o homem, ele não vai ser ultrapassado pela IA. Na verdade, ele vai ser ultrapassado por outro homem que sabe utilizar a IA, né? Então, na verdade, é como você utiliza. E um ponto importante para ser discutido é que qual a importância, né, de um levantamento bem feito, altimétrico, a planta e o memorial descritivo daquele local, o que é que um trabalho bem feito por um técnico representa, né? E quais são os riscos que ele ameniza ali. Porque eu vou dar um exemplo próprio, né, do meu dia a dia. Mas são muitos mesmos, dos processos que geram nota de exigência, que necessitam de um estudo técnico de área, voltam por conta de erros técnicos. Ou seja, é muito importante a pessoa ter o serviço de um técnico habilitado que faça o trabalho com todos esses detalhes. Metodologia. Antes da elaboração, William, da tua planta, do teu memorial descritivo, a metodologia que tu vai fazer o teu levantamento define a finalização desse trabalho. Então, se tu não escolher a melhor metodologia para aquela execução, o teu trabalho no final é falho. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de GPS Garmin para fazer uma trilha, para acampamento, para tirar uma coordenada estimada. Tem técnico que usa só aquilo para fazer uma planta. Aí, o que é que acontece? Isso é um risco, né? Sério. Existe um erro circular. Por exemplo, quando eu trato um Garmin, se eu não tiver tempo suficiente, eu posso ter um erro até de 20 metros na posição do ponto. É muito significativo, né? E aí pode gerar o resultado uma sobreposição de área. Um muro de 10 centímetros com uma variação de 20 metros. Eu posso estar na casa do terceiro vizinho do outro lado e eu não sei. Eu não sei. Então, essa metodologia define. Por exemplo, o Parnarama, eu trouxe a metodologia um pouco diferente. Eles têm o equipamento, eu indiquei o equipamento, compraram o equipamento à vista. A prefeitura é muito demais, é solista. Se você trouxer aquilo como diretriz, como assessor, eles vão cumprir. Então, eu não tenho problema. Por exemplo, cadastro social, mesma coisa. Aí, o que eu fiz? Comprei equipamento de precisão, indiquei, eles compraram. Além do equipamento, eles têm uma trena. Que isso, Céu? Eu já fui chamado de doido em alguns momentos, mas é verdade. Tu faz o teu levantamento com RTK, o teu equipamento. Quem conhece, GPS no modo RTK. É um corretor de sinal GPS no modo RTK. Ele é mais rápido, ele tem uma precisão boa, só que ele ainda varia, se de acordo com a posição, o ajuste, o teu processamento, até quase 1 metro. É a mesma coisa do muro. O muro tem 10 centímetros. Entendeu? Faz o cálculo. Então, por isso o uso da trena também, né? Aí o que eu faço? Eles vão coletar os dados, todos os dados com RTK, e eles montam um croquis com as medidas. Quando a gente vai processar, que ajusta tudo, a gente ainda confirma no AutoCAD se aquele processo está batendo com a nuvem de pontos que eu elaborei, com RTK. Então eu faço a nuvem de pontos, eu verifico as medidas de cada um dos lotes e eu confirmo no croquis se as medidas bateram. Se tiver alguma possibilidade de ajuste, a gente ajusta no próprio AutoCAD. As medidas que foram coletadas em campo. Então, eu evito erro, eu evito sobreposição, eu evito problema. Graças a Deus, nenhum dos processos de Paraná voltou. Nenhum morador discute a medida que tem no seu lote. Se vocês forem em qualquer outra prefeitura, tem discussão até hoje para título que vai, volta, só com erro de medida. É certo, falando nisso, tem... hoje você está assessorando alguns municípios, né? Mas você falou que já visitou inúmeras cidades do estado do Maranhão. Até fora do estado. Inclusive fora do estado, né? É comum você enfrentar desafios, enfrentar assim, problemas com prefeituras nessa parte da regularização? Até que eu não tenho problema com as prefeituras, é porque, como tu é ciente, geralmente quando a gente vai visitar uma prefeitura já existe o termo de cooperação, então eles estão muito acessíveis para receber as diretrizes, para atender, para fazer. Mas a minha resistência maior são entre os técnicos. Por exemplo, eu estava num seminário na Bahia. Eu fui convidado do seminário em Ilhéus. E a discussão lá, parece uma discussão besta quando você ouve, mas a discussão lá é tipo de coordenada que vai se utilizar. Por exemplo, isso é padrão que ele... Não era padrão o TM? Para mim, eu achava que era. Isso, existe a recomendação, mas não é o padrão. Porque quem define é o próprio profissional. Só que aí gerou a problemática. Existem diversos órgãos que recomendam a coordenada UTM. Quando você vai fazer um georreferencial de imóveis rurais, o INCRA no CIGEF recomenda a coordenada geográfica. Entendeu? Então, isso é uma discussão, inclusive nesse seminário que eu participei, sobre o tipo de coordenada, que seria a melhor coordenada, seria a coordenada geográfica. Eu discordo.
Você tem variação na conversão. A conversão na coordenada geográfica está de latitude e longitude, grau, minutos e segundos, ou grau, minutos e graus. Você pode calcular dessa forma, são coordenadas geográficas. Então, quando você converte aquilo para metros, como já é a coordenada UTM, você tem a variação na leitura. Por exemplo, eu recebi de um técnico anteontem, lá no cartório de São Mateus, ele mandou o material para mim todo em coordenada geográfica. Aí, quando o cartório foi processar em UTM, deu variação. Por exemplo, era 600 metros, deu 600 metros e 3 centímetros. Aí o cartório devolveu, olha, tem uma variação tua aqui. Aí eu peguei o material todinho, eu joguei no... E é uma variação que pode alcançar o imóvel do vizinho, né? Eu concordei com a devolutiva, até o doutor Tiago estreou, teu amigo, um abraço, doutor Tiago. Ele devolveu, eles fizeram correto, eles estão corretos, tem que devolver. O técnico tem que saber ajustar o material, o técnico tem que saber a metodologia que ele utilizou, o técnico tem que saber... tem que garantir a segurança jurídica, né? Exato, tu entendeu? Então, por isso que eu concordo dessas devolutivas, principalmente quando trata do âmbito técnico, entendeu? Outro exemplo, eu vou dar um exemplo até, não vou citar nome de prefeitura, enfim. Só fazendo um parênteses no que você falou, quando você vai fazer uma retificação administrativa, por exemplo, o parágrafo 14 do artigo 213 diz que a responsabilidade é do requerente e do técnico. Quando o técnico assina a planta e o memorial descritivo e junta a prova de responsabilidade, Anotação, ou termo, enfim. ele está se responsabilizando ali, está em jogo ali a profissão do cara, que estudou, que foi em campo. Então, assim, é muito sério o que vocês atestam ali também, né? O mais triste é que a falta de atuação do conselho cria profissionais que acham que aquilo ali não vai trazer nada para ele. Entendi. Só que o que aconteceu? Eu aqui no Maranhão, eu represento os técnicos pelo conselho. Eu sou do CRT-02. Ah, verdade. Entendeu? Então, aqui a gente tem muita discussão nesse sentido. Você é conselheiro lá? Sou conselheiro e coordeno a comissão de ética, coordenava a comissão de fiscalização do conselho e coordeno atualmente a comissão de ética. Então, isso chega muito, algumas dúvidas no âmbito técnico, mas falta muito o âmbito da fiscalização. A gente está tratando um conselho relativamente novo. Sim. Entendeu? Que ainda não está tão bem estruturado. Só que para o que o conselho iniciou, para o que ele está agora, a gente tem viaturas, a gente tem concurso que houve, a gente tem fiscais que a gente está treinando agora para começar a fiscalizar. Então o conselho está atuando. O problema é isso. Enquanto o conselho está se estruturando, o profissional acha que nada vai acontecer com ele. Eu posso fazer uma ponta com um Garmin, não estou nem aí. Eu encontrei materiais que o cara fez no CorelDRAW, pô. CorelDRAW, tu sabe disso, tu lembra? Que ia para o cartório de materiais no CorelDRAW de profissionais X. Entendeu? Então, ainda vai muito da consciência do técnico. E eu fechei o parênteses, era sobre isso que você estava falando, que eu disse, eu não vou citar nomes, mas não sei o que, eu fui abrir o parênteses, era sobre esse assunto que você estava falando? Isso, é que eu ia trazer, por exemplo, eu fui convidado por um órgão federal, eu não vou citar o nome dos órgãos para evitar, mas eu fui analisar o material deles que está em andamento numa prefeitura, e o próprio órgão colocou o material técnico de uma outra pessoa do órgão para ser feito. Só que tu sabe que o material técnico ele tem que ser no mesmo nome do profissional da RT anexada. Sim. A prefeitura simplesmente analisou o material técnico todinho e não olhou a RT. Quando olhou, por exemplo, era o técnico X e a RT do Y. Aí eu chego assim, vocês olharam isso aqui? Meu Deus, a gente não prestou atenção, Celiton. Pois é, então por aqui começa. Por aqui começa a análise de vocês. Uma análise simples, não é uma coisa para dizer assim, nossa, que é muito difícil. Não, William. Sem conhecimento técnico nenhum, se tu pega um material... É só tu comparar, pô, o material tá aqui no nome de X, aí tenta nome de Y, por quê? Porque o próprio protocolo recepcionou... Você não vai entrar no mérito, né? É uma análise formal ali, né? Requisito... Não tem essa análise técnica, não, faltou coordenar. Não, tu não tem, é só nome. Então, se tá faltando análise de nome, imagina a análise do material técnico. As pessoas que estão analisando os materiais para prefeituras, até onde se capacitaram para fazer aquilo, entendeu? Então a gente tem uma problemática muito grande. A gente tem a problemática hoje em dia que está acontecendo, aí eu vou citar o nome que ainda vai acontecer a reunião em Cidade de Bomar, prefeitura. Prefeitura dando uma devolutiva de processo em andamento de 2019, pedindo para outra quadra, e o morador já estava esperando o título para ir para o território. Ixi. Aí como é que vai explicar, o técnico vai explicar para aquele morador que ele vai ter que refazer o trabalho, o valor é 4 vezes maior porque eu tenho que elaborar a ponta quadra. Cadê o cabimento para explicar isso? Não existe. Tu não acha que talvez isso pode ser uma falta de unidade ali da categoria ou mesmo uma recomendação dos órgãos, né, próprio TJ,
recomendar padrões a serem seguidos, né, em coordenadas, né? A gente está fazendo isso Porque agora. isso poderia minimizar bastante, né, essa problemática. Isso até foi citado no CONREF, vai ser citado no SINREF, que é o Simpósio do Amazonas. Comunicação entre entidades. Sim. Isso é uma falha muito grande. A gente vê uma falha de comunicação entre cartórios, entre registradores, entre gestores públicos. Então, existe aquela falta de consenso. Sim. Eu preciso disso porque a lei diz isso. E a prefeitura acha que, como protagonista, eu não posso divulgar coisa. Então, é muito complicado. Eu queria te perguntar, assim, qual o erro, no teu ponto de vista, né, dentro da profissão que tu exerce? Quais são os erros mais comuns que os municípios cometem no âmbito da regularização fundiária? Procedimento, né? Aquela montagem do procedimento da PRF de forma correta, pular alguns passos. PRA, quem não sabe? Projeto de Regulação Fundiária, entendeu? É a PRF. Então, essa montagem da PRF, ela segue o padrão que a própria Lei Nacional indica, a 3465. Isso foi até abordado no CONREF, pelo Dr. Renato Góes, também um outro amigo, um abraço, Dr. Renato. Ele foi o projetista principal da Lei 3465. Doutor Renato Góes, A gente conversou muito já, eu e o Dr. Renato, eu converso com o Dr. Zé de Matéria. Evan Zanini é um dos maiores especialistas, amigo meu também, estava no CONREF, em gestão de cidades. O problema da palestra do Dr. Evandro, eu vou até mandar esse material para ele, isso um pouco, é que ele entra muito no âmbito do pessimismo. Falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo, que gera muito aquela dúvida, meu Deus, o Brasil está completamente errado, entendeu? Então, Tá tudo a ver. gera muito isso, mas a ideia dele é essa mesmo, é trazer a dúvida para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que existe uma problemática. A gente está falando de uma problemática de regulação fundiária a nível Brasil, que tem pessoas que desconhecem, não sabem nem que existe. Então, quer dizer, enquanto não houver a conscientização de que só é dono quem resiste, vamos trazer esse termo, fazer de fato o registro de imóveis como referência da regularização de um imóvel, tem gente que quer ter um recibo na casa, eu tenho meu recibo aqui, eu não preciso mais nada não. Vai descobrir lá na frente que ele não tem. Isso eu acho que até tem uma questão cultural, né, dos países brasileiros. Antigamente as pessoas achavam que uma escritura era o documento do imóvel, uma procuração, otorgada, até hoje. Aí eu, quando me refiro assim, aos mais antigos, é porque para eles era um hábito mesmo, a procuração para eles ele era o documento da casa, que às vezes de fato aquele imóvel nem tinha registro, né, e aí eu queria até entrar nessa abordagem contigo, Célito. Eu vejo que milhares e milhares de pessoas no Brasil vivem uma realidade de não terem um imóvel registrado. Imagine você construir, passar 20, 30, 40 anos da sua vida, né, criar sua família ali naquele ambiente e se dedicaram a vida inteira para ter um imóvel e quando legalmente, né, vamos usar esse termo, esse imóvel não é de sua propriedade. Então esses são os impactos que a regularização fundiária traz na vida das pessoas. E eu queria que, se possível, você pudesse entrar nessa abordagem do quão é importante, né, o papel social da regularização fundiária junto aos órgãos e aos técnicos como você, que tem um conhecimento muito vasto e consegue, né, fazer esse papel transformador mesmo, né, o papel social, né, da regularização fundiária. Se você puder abordar, lhe agradeço demais. Né? Principalmente quando tu tratou um termo muito interessante, a função social. Entendeu? O técnico ele não entendeu que ele tem uma responsabilidade social quanto ao levantamento dele. São pessoas que dependem daquele material técnico para poder conseguir efetivar o sonho, como tu citou agora há pouco, que ele tem de ter o seu... É o sonho de uma vida, né? É o sonho de uma vida. Aí o material chega, o técnico faz de qualquer jeito, porque também tem a situação, eu não vou trazer somente a problema do sério, né? Mas tem a situação financeira. As pessoas tentam economizar ao máximo. Aí às vezes a economia é cobrada lá na frente. O técnico está sem ânimo para fazer o trabalho, ele não quer executar de forma correta. Eu não vou dizer que ele não tem a sua responsabilidade de executar. Se ele aceitou aquele valor, ele tem que fazer, basicamente. Mas a responsabilidade do material técnico, a responsabilidade social, principalmente o âmbito dos conselhos, em fiscalizar. O conselho está aí para proteger a sociedade. A principal atuação do conselho é essa. É proteger a sociedade com relação a esses materiais elaborados. Não é só sobre, por exemplo, regularização fundiária, que é uma abordagem que, se a gente for analisar, a gente está tratando de terrenos. Trata-se de terrenos. Tem que desmistificar da cabeça das pessoas que regulação fundiária, eu vou regularizar meu prédio. Existe a outra regularização, que é a da edificação, que entra BITS, entra CND, entra diversos documentos necessários para elaborar.
Então, É importante você falar. tem que começar a desmistificar o que é a regularização fundiária de fato. O que ela vai fazer? Qual o benefício que eu tenho em ter meu imóvel regularizado? O que o morador precisa saber para fazer aquilo? Essa é uma abordagem que eu faço muito nos treinamentos quando eu sou contratado por prefeituras. É treinar os cadastradores que vão nos imóveis conversar com as pessoas a como abordar, o que falar, o como deve fazer, trazer somente os benefícios. Porque existe resistência por parte deles, naturalmente, né? Diversas. Teve um morador que eu mesmo fui abordar e ele bateu a porta na minha cara. Você não saia da minha cara. Então, acontece. A gente tem, o nosso trabalho é uma conversão. A gente tem que trazer aquele morador para entender o que a gente está ali fazendo, entender qual é o papel da prefeitura na regularização, entender qual é o papel do TJ nesse contexto atual, que o TJ tem um papel extremamente relevante. Não haveria regularização fundiária do Estado do Maranhão se não fosse o Um TJ. caso marcante, sim, certo? Tu conhece que tenha havido esse impacto social por conta da regularização fundiária? Deixa eu ver, a gente tem a situação da Prefeitura de São Mateus, por exemplo, tinham diversos valores retidos na Prefeitura de São Mateus, na época do Dr. Ivo, e eles não saíam porque não tinha regulação fundiária dos imóveis públicos. A aplicação da 195A. Cara, isso é muito importante, porque se o imóvel está regularizado, a economia, ela rapidamente ela gira, né? Exatamente. O cartório, ele recebe os emolumentos futuramente, porque ele não cobra para a abertura das matrículas, para regularização, né? Se for a REURBS, que é de interesse social, mas depois, aquele terreno irregular, ele se transforma em uma matrícula, que pode ser registrado a compra e venda, uma hipoteca. A pessoa que não tinha um imóvel, ele pode ir no banco, pegar um financiamento, ter uma segurança, poder investir. E o município também, né? Vou te dar um segundo exemplo. Pode ter Cantanhede, por exemplo, eu fiz um imóvel de uma senhora, bem grande o imóvel, e foi REURBS, que ela não tinha condições. E depois que eu entreguei, depois a gente entregou a situação, ela fez o desmembramento do imóvel para os filhos. Aí o cartório começou a arrecadar o desmembramento no nome dela. Ele arrecadou na verbação de desmembramento. Depois o cartório arrecadou com a escritura. A prefeitura arrecadou também para a licença de desmembramento, foi feita, o que a gente instituiu dentro do município. E o cartório arrecadou depois com essa verbação. Então, e se foi doação, o Estado arrecadou com antecedência, se foi compra e venda, o ITBI é arrecadado pelo município. Isso gera arrecadação municipal. Então, eu sempre, na minha abordagem, quando eu vou conversar com prefeitos, tirar também da cabeça deles que isso é só custo. Regulação fundiária não é só custo, é investimento. É investimento para o município, principalmente. Os munícipes. Eu posso trazer benefício em cima daquilo ali. Eu tenho diversos benefícios. A senhora conseguiu montar um comérciozinho na casa dela por causa disso. E assim, até para aqueles gestores que não estão muito ligados com o benefício na ponta lá da linha, né, de fato levar o benefício, mas existe um benefício político por trás disso. Ele ganha uma... Vou te dar o exemplo de Cantanhede de novo. Cantanhede, a gente começou antes da campanha, a gente começou em fevereiro o trabalho. Fizemos entregas. O resultado nas urnas é que o prefeito conseguiu 87% a 90% de aprovação por conta do trabalho. Claro. Então, Dignidade para a sociedade. ele é muito querido, ele era. O prefeito ainda, está vivo, gente boníssima. Mas isso trouxe para ele, além do papel social, o papel político, a visão política dentro do município. E isso não é verificado em outros municípios que nem iniciaram ainda o processo. O TJ ele vai até o ponto que deixam. Se não quiser ajuda do TJ, ele não vai conseguir ajudar. O fato é esse. Isso é verdade. O fato é esse. Tem municípios que não aceitam a ajuda do TJ até hoje. Não vou citar nomes, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é uma realidade. Gestores não conseguiram verificar essa importância, não conseguiram ver o quão benefício aquilo pode trazer para o município dele. E os moradores estão lá presos. Aproveita, Célio, então dá uma dica logo para esses gestores, vamos acordar, né? Vamos trabalhar em cima disso e mudar de fato a vida das pessoas através, né? Cara, é extremamente importante todos os gestores do Estado, não só do nosso Estado, como de outros estados, começarem a analisar essa importância. Começar a analisar os benefícios que a regulação fundiária pode levar aos municípios. A liberdade financeira, a liberdade, inclusive, dos seus imóveis. Tem pessoas que até hoje moram nas suas casas com medo de perder as casas. Então, os gestores não estão, alguns, eu não vou dizer todos, que a grande maioria aderiu. A grande maioria aderiu a esse projeto a nível Estado do Maranhão. Mas tem outros gestores de outros estados que ainda não aderiram.
Entendeu? A gente tenta explicar, eu explico para vários, eles acatam, eles aplicam, eles são entusiastas da área, diversos, eu posso citar diversos prefeitos que gostam muito da área, mas tem vários que acham que aquilo ali é relevante para ele. Tem prefeitos que imaginaram que na campanha isso aí não ia ajudar em nada. Não tem visão política do que a REU pode trazer para casa do prefeito. Então, realmente é o que eu acabou de falar, é acordar. É acordar para até onde a possibilidade da REU pode trazer, não só a REURB. Que a REURB é o termo que traz aquele resumido da área urbana, né? Regularização fundiária urbana. Mas a regulação fundiária também no âmbito rural, entendeu? E isso é muito assim, interessante, principalmente no âmbito rural. Eu conheço boa parte do estado, principalmente na área rural, principalmente aqui, muito daqui da Baixada Maranhense também, o papel econômico que tem por trás disso. Porque, vamos lá, imagina que a maioria, isso é até assustador, mas a maioria, eu não vou citar um número exato porque eu não tenho agora de memória, mas a maioria das casas do interior, da zona rural lá mesmo, né, do nosso interior do estado, não possuem banheiro, né? Não tem o aparelho sanitário, que é algo mínimo, né? Digno da pessoa humana, né? E às vezes o governo federal tem até programas para trazer, né, aparelhos sanitários, né, fazer toda a estruturação do banheiro para essas pessoas, porque tem muitos assentamentos, comunidades quilombolas, enfim. Mas imagina que todas essas terras organizadas, regularizadas, a pessoa tendo o título de propriedade sobre aquele imóvel dela, ela consegue ter acesso ao crédito. E ela mesmo consegue fazer o sonho de reformar seu imóvel, né, de fazer uma reforma básica que seja. Então, assim, é muito importante que os gestores municipais, eles tenham esse sentimento do valor agregado, né, da regularização e de todo esse trabalho que é feito. Tem diversos programas a âmbito federal, por exemplo, a gente tem o programa de segurança familiar, o Quintal Produtivo, acho que é isso, que incentiva moradores da zona rural de diversos municípios a plantar no próprio quintal, traz treinamento de como fazer aquilo, vem Senar, vem a GED, enfim. Então tem diversos programas que vêm pareado à regularização fundiária. Então é extremamente importante o morador ter ciência do que ele pode fazer ou não, que a gente gerando renda na sua própria casa, sem sair de casa, ganhando o suficiente para sobreviver. E aí o gestor, se ele acordar, observa aqui, essas pessoas vão ter renda a partir né, de algum programa específico e esse dinheiro vai circular no próprio município, porque vão comercializar as mercadorias, né, enfim. O gestor está ganhando, o município está ganhando com aquilo, com a arrecadação de impostos, né, e com a economia do município mesmo, que vai, né, ter uma circulação maior. Vamos pensar o seguinte, eu estou produzindo no meu quintal cheiro verde. Vou dar um exemplo bem... se o município tiver interesse em criar uma cooperativa para vamos dizer, aquele cheiro verde, eu criar uma feira comunitária para atender os moradores e começar a dar vazão naquela produção, automaticamente eu consigo estimular o produtor rural a crescer, a ampliar, a ter uma renda melhor. Então, eu tenho diversos âmbitos só do cheiro verde que eu estou tratando. Eu não estou falando de frutas, eu não estou falando nada nesse sentido, mas enfim, já foge até do âmbito técnico, entre aspas. Mas é extremamente relevante, é extremamente importante a política de regulação fundiária, entendeu? E a liberdade após a regulação fundiária. Eu estou tratando isso que, por exemplo, a gente tem alguns títulos que são emitidos pela União em Assentamentos do INCRA. Todos aqueles títulos porque eu não sei, acho que os próprios moradores, os próprios ciprados ou pessoas que vivem naquelas comunidades, quando eles recebem o título do INCRA, aquele título ele é condicionado a quase 10 anos. Então ele recepciona o título, ele tem que aguardar mais 10 anos para efetivar a política. Ele não pode. Diferente, por exemplo, da política que o ITERMA aplica no estado do Maranhão. O ITERMA titula você para você receber num dia, no outro dia você vende. Você financia, você usa aquele imóvel, entendeu? Só que tem uma diferença, o INCRA já dá mais fomentos, dá mais incentivos, auxílio aos moradores. Então, aquele dois pesos, aquelas análises, cada um compensa com uma situação, enfim. A gente tem uma política de regulação muito legal a nível Brasil. A nível Maranhão, a gente também, principalmente a nível Maranhão, a gente recebeu... Tá bem avançado. O prêmio do CNJ, acho que ano passado, se eu não estou errado. O Núcleo recebeu com relação aos treinamentos e a aplicação dessa política. Então, bem legal. O Maranhão é um dos pioneiros aí no Brasil, nesse âmbito. Eu não vou dizer o pioneiro, porque a gente tem outros estados aí que avançaram muito no guarda de gênero. A gente pode citar Mato Grosso, enfim, tem estados aí que já estão aplicando essa política já até antes mesmo da lei federal. Então, o Maranhão, eu defendo muito o Maranhão, sempre. Para você ver, claro. E o Maranhão é campeão também, né, em assentamentos, em terras
grupamentos de quilombolas e tudo, né? E o INCRA, eu me lembro, há muito tempo atrás, eu conheci um técnico agrícola do INCRA, né? Técnico, e ele falava muito sobre isso. Que às vezes a gente passa na própria rodovia mesmo, por diversos povoados por aí, a gente nem sabe que ali às vezes é um assentamento o pessoal foi assentado pelo, né, a Rio Nigra, a gente vê aí as Praças São Luís, enfim, que o Maranhão tem muito disso também, né? É um marco muito legal, né? A reforma agrária, se for comentada, na época foi uma política que trouxe. Até marcar um programa específico, né? Pra gente discutir sobre a reforma agrária, porque esse aí dá um programa bom dela. Perfeito, a reforma agrária foi muito legal. Mas a regularização, como tu citou, né? É esse marco de liberdade para essas comunidades. Entendeu? Então, isso demais tem que ser abordado por vocês. Falar do Maranhão, né? O Maranhão tem muita riqueza cultural em tudo, na própria história. Fala Liberdade, lembrei do bairro da Liberdade, que agora do teu lado, que é o maior, eu acho que é o maior núcleo ali quilombola urbano das Américas. Eu auxiliei naquela regularização. Magnífico uma informação dessa. Aquela regularização ali a gente fez uns auxílios, veio uma empresa de fora, começou os levantamentos, acho que foi a FUCAP, se eu não estou errado. Uhum. Então, iniciou os levantamentos, eu auxiliei junto com a prefeitura e o TJ. Eu fiz um acompanhamento do início daquele trabalho. Aí, quando iniciaram os cadastros, aí já tinha efetuado os levantamentos, a gente se afastou. Mas o começo do trabalho eu auxiliei a poligonal, até onde ia, como podia. Eu dei alguns auxílios naquela regularização da liberdade. Eu queria só te interromper, William, porque de fato isso me encantou, essa informação. E assim, cara, eu quero que isso fique bem registrado mesmo, porque de fato quer dizer que o bairro da Liberdade é o maior núcleo quilombola urbano, né, do Maranhão. É o maior quilombo urbano das Américas. Das Américas, né? Olha aqui, cara, que eu tenho certeza que muitos moradores do bairro da Liberdade nem têm essa informação, muitos devem saber, ora E muitos dos oficiais nem fazem ideia. E os que têm conhecimento disso, que houve uma certa colisão ali, né, sobre poder ou não regularizar, se fosse primeiro da REU, porque se fosse da área quilombola, iria perder esse título, e eles, conhecendo a sua história e tendo orgulho de todas as suas conquistas, eles permaneceram eles lutaram pela manutenção do título quilombola por conta de todo o orgulho, né, da história. Aí depois houve a possibilidade de fazer a regularização mesmo assim. Aí, na audiência pública do bairro Liberdade, eu até participei da audiência pública, ainda teve algumas resistências, alguns moradores que eles ficam muito pé atrás, porque se você pegar a regularização fundiária, ela não é muito bem adaptada a quilombos. O quilombo tem alguns quesitos diferentes quando a gente trata da regulação fundiária. E ainda mais quando está tratando do quilombo urbano. A gente cita o quilombo urbano, só que tu tem que analisar não só o fator a palavra quilombo, mas e sim o fator social, a moradia, as condições. Então tudo isso teve que ser levado em consideração. Muita gente que nem imagina que existe um quilombo urbano, né? Então, mas a regularização foi um pouco diferente. Tanto que a matrícula ela tem alguns textos diferenciados na regularização normal. Então foi bem legal. O trabalho foi muito bacana feito pela Prefeitura de São Luís e o TJ lá naquele bairro. Certo. Tu és especialista tanto no levantamento, né, de imóveis urbanos, como também no georreferenciamento, né, de imóveis rurais. Há diferença entre fazer um levantamento no imóvel urbano ou para o imóvel rural? Existe diferença? Existe, porque assim, vamos trazer o Brasil. Quando tu trata do âmbito rural, tu tem uma plataforma que te auxilia, até para poder fazer aquele processamento com segurança, o próprio cartório, que é o SIGEF, é o Sistema Integrado de Gestão Fundiária. Quando tu trata do âmbito urbano, não. Tu não tem segurança nenhuma. O cartório não tem segurança no ato de proceder uma regulação fundiária urbana, porque não existe a nível nacional nenhuma plataforma que auxilie tanto o cartório quanto prefeituras a dizer, eu posso fazer esse imóvel que não vai haver sobreposição de matrículas. Até porque a gente está tratando a nível Brasil, não vou tratar só o Maranhão,
de matrículas que tem aquela descrição mais que precária, são descrições absurdas. Eu peguei descrições no cartório do Dr. Jurandir que o cara citava Cajueiro, pô. Ó, vai-se 1.000 metros até o Cajueiro. Cajueiro! Então, assim, é muito complicado. É muito complicado quando a gente vem para a área urbana. Esse acervo dos cartórios, acervo da prefeitura, a gente tentar linkar o que é o loteamento, se foi averbado ou não, se aquilo já está lá mapeado, as matrículas desmembradas, até onde já tem aquelas informações em cartórios já publicadas, até onde existe esse link, que eu considero obrigatório, o link entre cartórios e prefeitura. Até porque a gente está tratando, basicamente o cartório é um fiscalizador da prefeitura. Se a gente for pegar, de fato, a atuação dos registradores no âmbito da REURB, eles fiscalizam o trabalho da prefeitura. Isso está descrito na lei. Então, assim, tem que ser muito linkado. Se eu vou fiscalizar, então eu tenho que passar o procedimento como ele está descrito. A prefeitura, quando pensar em fazer regularização, já tem que ter alinhado esse procedimento aos registradores. E não acontece. Não aconteceu em vários municípios. Para Parnarama. Eu vou dar exemplo de Parnarama porque foi o que aconteceu quando iniciaram a regularização fundiária, nem eles chamaram o cartório. Eles emitiram os títulos e, com todo respeito, se vira. Aí o cartório estava arrecadando títulos de REURB-S e cobrando. Então, por aí vai, por aí vai. Esse é só um dos exemplos que a gente pode encontrar no interior do estado. Até na própria capital, de algumas pessoas que procederam, a gente fazendo regulação fundiária, entendeu? E as pessoas tendo que pagar emolumento, sendo que é gratuito inicialmente, entendeu? Então, se a gente for entrar nesse mérito, meu Deus do céu, mas hoje em dia, graças a Deus, de novo, eu trago muita atuação do TJ no âmbito da regulação fundiária para essas correções, para essas balizas, os provimentos que o TJ, a Corregedoria lançou, tanto para auxiliar registradores, quanto para auxiliar prefeituras, entendeu? Ainda falta aquele provimento para auxiliar os técnicos, até porque, infelizmente, a gente não tem uma lei nacional que defina os parâmetros do nosso levantamento. A gente tem normativos, as NBRs, a 17047, enfim, eu posso citar algumas, mas elas são os balizadores da metodologia. Aí, vamos tratar das prefeituras. A prefeitura não sabe o que é uma NBR, em algumas. Não sabe como aplicar. O técnico que está lá fazendo o levantamento não entende da metodologia como está descrito na NBR. E não existe uma lei para obrigar ele a fazer aquilo, porque são normativos. É só um balizador. Faz dessa forma. E não é bem assim. Falta muita qualificação. Extremamente, muita mão de obra qualificada é o maior gargalo que a gente tem no Brasil, principalmente para atuar. Tem muito técnico, especialista em levantamentos topográficos, sabe fazer muito bem uma planta, mas não sabe como, por exemplo, eu vou pegar um procedimento citado na 3465, nem é citado, ele foi citado pela doutora Michele, que é o procedimento nominado, que ela até criou aquelas subdivisões, nominada pura, impura, enfim. O técnico não sabe como aplicar um levantamento simplificado naquele procedimento, até porque ele dispensa projeto, entendeu? Essa REURB nominada foi batizada pelo Dr. Lamana Paiva, lá de Porto Alegre, mas ela é divulgada no livro da Michelle, doutora Michelle. Foi pelo livro dela também, maravilhoso. Também. Mas enfim, a gente vai trazer o âmbito da REURB pura e impura. Eu não preciso fazer aquele levantamento completo, cadastral, que eu vou levantar até um pardal que cair na casa da pessoa. Não preciso. Como, por exemplo, eu trazer um rito mais complexo da regulação fundiária, demarcação urbanística, por exemplo. É um rito mais completo. Aí sim, eu posso levantar tudo. O que falta ainda a gente trabalhar dentro da regulação fundiária? Famílias ribeirinhas, nem é citado. Nem é citada a necessidade de uma batimetria. Você vai fazer. O milionário, inclusive, é um rito, não é um rito. Ela é um rito, então ela não é uma modalidade, isso tem que ficar bem claro, foi até abordado por algumas pessoas como modalidade, não é, ela é só um rito mais simplificado da própria lei, que é o artigo 69, se eu não estou errado, enfim, ele é um rito mais simplificado, então o técnico pode abordar aquilo ali de forma mais simplificada, eu não preciso fazer o levantamento, o cadastral, o pane, altimétrico, não preciso, eu posso fazer um levantamento simplificado, panimétrico, dispensando a altitude dos pontos, fazendo somente um mosaico do que tem lotes, quadras, enfim, mostrar os equipamentos que existem ali. O que eu demoraria para fazer todo o levantamento, criar perfis, ajustar a calendário de obras, implantação de vias, controle ambiental de núcleos, enfim, tudo isso é dispensado na REURB nominada e o técnico não sabe como aplicar. Ele vai lá para campo, mete o pau para fazer um plano altimétrico, desnecessário. O que ele passa, vamos dizer ali, 3, 4 semanas, eu faço em uma.
tentando simplificar um pouco mais. Então, falta muito esse entendimento técnico de como abordar a regularização de acordo com o seu procedimento. Falta demais. Entendeu? Isso a gente aplica, eu falo muito nos cursos da NGF. Inclusive, eu vou para Balsas agora, ministrar o curso lá na faculdade em Balsas, vou a Barreirinhas e eu vou para Caxias. Tu escreveste um artigo também, né, sobre georreferenciamento rural e tal. Para mim, o artigo eu estou trazendo mais a disparidade entre o que é o georreferenciamento e o ato de averbação. E qual é a disparidade? Por exemplo, a gente vai fazer o georreferenciamento. Muitos técnicos, eles caem para campo. Eu vou para campo fazer o meu gel. Só que eles não verificam a implicação do gel dele. Ele não faz uma busca para identificar com filtrante se tem matrícula ou não, se a área está sobrepondo ou não. Eles não buscam a resolução. Eles só buscam o gel. Mas muitas vezes eu acho que é até proposital. Eu estava até comentando isso com Eu não queria pensar dessa forma, mas às vezes parece. De fato, entendeu? Mas é necessário o técnico ter conhecimento da área que ele vai atuar. Sim. Entendeu? E é mais necessário ainda o conselho começar a atuar fiscalizando esses profissionais. Entendeu? Coisa que não acontece atualmente. Posso dizer isso com toda a propriedade. Tem muitos, eu acho que hoje em dia não deve mais acontecer isso, né? Mas tem muitos cartórios que averbavam do jeito que estava ali o gel, a verbal da matrícula e ficava sobreposto às áreas e por aí. Um exemplo, doutora Juliana Borges, ajudei muito a algumas coisas que ela trabalhou em Pastos Bons, ela trabalhou naquela região. Chegava o gel, eu juro pra vocês, o gel chegou para ser averbado e o cara já tinha sido cancelado. E ele leva o gel, o profissional leva o gel para o cartório para ser averbado. Aí a doutora Juliana me liga. Certo, consulta, doutora, tá aqui cancelado no sistema CGF. É mentira, sério, tá cancelado. O gel estava cancelado. Tava cancelado, tava errado. Ele sobrepôs áreas de vizinhos. Automaticamente, quando o vizinho vai fazer o gel dele, que ele vê a sobreposição, ele solicita o cancelamento. Só que aí gera o conflito. Essa é a disparidade, esse que é o conflito. Por exemplo, eu tô fazendo um gel na região do Guarapiranga agora. O cara tem lá, a área dele, 50 hectares. Eu faço a minha consulta. Eu não vou nem lançar o gel. Quando eu fiz a minha consulta, tá lá, um cara abriu uma goiaba inteira de 300 e tantos hectares, pegando mais da metade do terreno do meu vizinho, do meu cliente. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, o vizinho do lado também sobrepôs. E fui descobrir que o técnico nem foi para campo. Quando eu entro em contato com um técnico, que inclusive foi até um aluno meu, não foi eu que ensinei isso, eu descobri que ele não foi para campo, ele só virtualizou. Ele não foi identificar de fato a problemática que o terreno poderia ter ou não, os limites onde esse terreno poderia passar ou não. Então, o meu artigo trata dessa disparidade, a necessidade de fazer essa consulta antes de iniciar o georreferenciamento. Entendeu? Que isso falta muito para a técnica. E eu te digo uma coisa, Célio. Teve muita gente que conseguiu aumentar suas áreas consideravelmente com esse tipo de prática. Por isso que eu te falo assim da má fé, às vezes. E a má fé tá bem assim, na cara, é descarada. Eu vou dar o exemplo de novo, Pastos Bons, o cara tinha 1.000 hectares, ele botou 1.500. E o cartório procedeu, pô. Principalmente nessas áreas ali do sul do Maranhão, porque o sul do Maranhão vivenciou o boom, né, do agronegócio. E isso fez com que terras que não tinham valor econômico agregado na época, né, tiveram assim, um disparate de valores. E o cara às vezes tinha uma terra de 100 hectares, 500, 1.000 hectares e não tinha gel, não tinha nada, né? Então, quando eles iam fazer isso, não tava nem aí. O Miguel saía aumentando porque a maioria fazia um financiamento junto ao Banco do Nordeste, BNDES. Então, quanto maior a área, maior a garantia e maior o valor. Maior valor, por exemplo. Só que aí já é problemática. Entendeu? Grande, né? Porque o que acontece? Eu não tenho a comunicação entre o CIGEF, basicamente, com os cartórios. Porque antes mesmo de eu pensar em averbar, eu acho que, assim, principalmente os técnicos, tinham que fazer a consulta ao cartório. Tinham que alinhar com o cartório, bem, aqui tem uma pessoa morando. Ela tem matrícula ou não? Deveria ser até requisito de admissibilidade, né? Exato. Ver se aquilo ali vai ser processado ou não. Exato. Então, o meu artigo traz nesse sentido, essa disparidade, que pode ser feito ou não. Não adianta, por exemplo, o cartório tem muita falta de confirmação dos cartórios no âmbito do CIGEF. Se você pegar um gel, tá lá, não foi confirmado. Por quê? O cartório tem medo de confirmar. O cartório não sabe se aquele gel tá certo ou não, ele quer tirar a responsabilidade dele. Só que eles têm a responsabilidade. Então tem que haver essa comunicação entre órgãos, que é horrível. Mas, enfim, esse é outro fator, outra problemática, a nível não só Maranhão, a nível Brasil mesmo.
e eu acredito que já evoluiu muito, né? Essa disparidade toda que existia antigamente já melhorou muito voltamos àquele tema anterior, né? Com a melhora dos cartórios, a informatização, né? Dos processos e tudo hoje mais bem alinhado, né? Modernizado. E isso melhorou muito e acaba que lá na ponta, né? Esses probleminhas vão diminuindo, né? Bom, o próprio Inca entendeu essa problemática, por isso que eles foram adaptando e ajustando. Eu até peço correção, probleminha não, problemão, né? As edições, por exemplo, a gente está na terceira edição da norma de referenciamento de imóveis rurais. Então, desde a primeira, veio essa dificuldade. A primeira era de uma forma, não, eu posso melhorar. Então a tecnologia vem evoluindo também a partir do INCRA, que eu tenho certeza que eles vão evoluir, não tenho nem dúvida. É um órgão extremamente competente, com engenheiros que sabem atuar muito bem. O coordenador do Maranhão é meu amigo, gosto muito dele. Gente boníssima, sabe fazer o serviço como poucos aqui no estado do Maranhão. O problema é que ele só coordena o estado do Maranhão, a plataforma é gerenciada por Brasília. Então não tem muito o que ele fazer nesse sentido. Mas o âmbito rural, como a gente tratou, tem uma diferença muito grande, né? Voltando até ao tema principal. Tem uma diferença muito grande quando tu trata de regulação fundiária REURB, né? Na área urbana e na área rural. Por exemplo, na área urbana eu não tenho nenhum software específico, eu não tenho nenhum sistema que me proteja. Eu tenho uma NBR, de referenciamento de imóvel urbano, que já precisa ser revisada de novo. Entendeu? Ela traz, se eu não estou errado, 10 centímetros. Aquela permissão de erro, tipo o cadastro ambiental rural, e tem uma permissão de 10 metros, você pode errar dentro do cadastro. Ainda tem gente que usa cadastro ambiental rural como referência dos imóveis que está ali, certo ou não, mas com 10 metros eu não acho que aquilo ali tenha precisão de forma alguma. Mas quando ele veio para o CIGEF, não. O CIGEF já tem um normativo, tem um balizador, tem uma área bem mais bem ajustada. A metodologia é muito bem descrita. Então, se você não consegue montar aquela metodologia, você não consegue fazer o levantamento na área rural. Você não consegue montar um processo de regularização na área rural. Entendeu? Dificilmente, se você não entender a metodologia, se você não entender o que é necessário para aquele levantamento, o que tu vai gastar de material de campo, de tempo de campo, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Até para o ato dessa regularização ter a segurança jurídica, que é o grande final, né? A finalização é aquela segurança no ato da regularização. Com certeza. Entendeu? Topíssimo. Eu acho assim interessante porque a terra em si, quando eu falo terra, eu não estou me referindo a tamanho de propriedade, né, nem nada. Mas a terra sempre foi um símbolo de poder, né, de pertencimento, né, e também de valores ao ser humano, né? O ser humano ele tem essa pegada então assim, toda essa entrevista ela traz algo tão positivo porque a gente vai levar conhecimento para aqueles que ainda não têm da importância de ter o seu imóvel regularizado, né? E aqui a gente não está falando só sobre REURB, nem ZEME, e sim das implicações de às vezes não fazer um trabalho técnico bem feito, né? Porque até então as pessoas achavam que planta e memorial era feito de qualquer forma, né? E as implicações ruins, né, que tem, mas esse trabalho não é bem desenvolvido. E cara, eu adorei esse programa, eu aprendi muito aqui hoje com o Célio, então eu acredito que todos que vão estar assistindo aí vão ter essa mesma sensação, com certeza. Eu acho que foi muito agregador esse programa, e eu queria muito te agradecer, Célio, por estar aqui conosco nesse episódio, trazendo tanto conhecimento, né, e tantas histórias legais que estamos registrando hoje aqui. O Pode Registrar tem esse intuito de registrar memórias e registrar conhecimento que possam ser difundidos, né? Quando a gente fala de papel social lá atrás, além do papel social da propriedade, mas o papel social dizer, aqui o podcast também tem seu papel social, né? Que é assim, de difundir conhecimento, né? E hoje você foi um elemento para isso e eu só tenho a te agradecer, meu. Que bom. Eu também quero reforçar o meu agradecimento. Muito obrigado, Sérgio, pela sua generosidade de ver um momento na sua agenda aqui, né, para difundir conhecimento, esclarecer e falar, assim, de uma forma tão didática sobre algo que é tão técnico, né? Verdade. Assim, ainda precisa muito, como eu falei, comunicação entre órgãos. A própria lei, voltando um pouquinho só para finalizar, Sim. A própria lei não se comunica com o trabalho técnico de forma correta. Se a gente for analisar, por exemplo, eles trazem que o georreferenciamento
de imóveis rurais, aquele levantamento, aquele perímetro é perfeito, e não é. Existe uma variação anual. A terra se movimenta. Sim. Entendeu? E isso não é levado em consideração nas leis que trazem a REUB hoje em dia. Eu não posso dizer que o meu terreno é X área, que ele vai estar lá naquela localização daqui a 3, 4 anos. Ele pode ter deslocamentos. Exato. Os Sorocas, né, que estão vivendo agora, né, infelizmente, alguns municípios do Maranhão. Até esqueci agora, meu Deus. Eu acho o Obriscopu, Acho que se Brancão, né, por ali, vai ser uma Soroca gigantesca, sabe? mas Tanto que aquilo ali não movimenta, né? aquilo prova que a Terra movimenta. Não só aquilo, vocês querem o exemplo? No Conref. Eu nem falei muito do Conref, peço até desculpas, mas enfim. O Conref e o Dr. Evandro Zanini, ele veio trazer um exemplo na apresentação dele. Ele fez um levantamento há 8 anos, de um marco. O marco, eu vou dizer que ele estava aqui próximo a esse microfone. Com 8 anos, ele retornou porque pediram para ele confirmar. Quando ele bateu o equipamento, que ele fez a locação daquele ponto para identificar a coordenada, o marco estava a 3 metros de distância. Olha aí. 3 metros. E a lei não trata esse deslocamento de terra. Esse deslocamento de massa não é levado em consideração. Então, ainda, mesmo eu usando toda a metodologia possível para fazer o melhor levantamento que eu possa numa área, o deslocamento de terra é palpável, você consegue ver. Só que ainda não tem justamente essa comunicação entre o que a lei pode fazer, se eu posso fazer uma retificação futura, ou se eu tenho que notificar o técnico a mais ou menos daqui a 2, 3 anos atualizar esse material técnico ou não, o que pode ser feito. Isso não é abordado. Vocês podem pegar qualquer lei, qualquer decreto de regularização em âmbito municipal, estadual ou federal, ninguém vai citar nada nesse sentido, mas a movimentação é existente. Os imóveis precisam ser retificados, todos. Eu não estou falando de 1 ou 2, todos precisam ser retificados. Aquela localização não vai ficar ali para a vida toda, ela vai se movimentar. E isso ainda não foi abordado, isso é uma necessidade de ser abordado aí. Entendeu? Top, muito top. É isso aí, querido. Eu quero mais uma vez lhe agradecer e peço que vocês não percam esse episódio, tá incrível. O Célito trouxe muito conhecimento aqui e eu tenho certeza que muitas pessoas vão olhar a REUB, a regularização em si, né, com outros olhos agora, né, como assim, né, que consigam de fato vislumbrar e enxergar a tamanha importância, né, e todo o papel e impacto que tem na sociedade. Célito, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria te oportunizar aqui a deixar um recado para o pessoal, né, onde eles podem te encontrar, as tuas redes sociais, né, conhecer o teu conteúdo e, quem sabe, até mesmo, né, te procurar para realizar trabalhos técnicos, né, e né, que você consiga aí, cada dia, trazer avanços, né, para o Maranhão nessa parte da... E vamos trazer com fé em Deus. Eu tenho meu Instagram, eu não movimento muito, minha esposa reclama muito com relação a isso. Até porque o técnico, de fato, que atua em campo, ele dificilmente vai estar no Instagram. Mas... E o técnico, quando tá em campo, nem sempre vai aquele de beca, né? Não, aqui é roupa de conselho, não de técnico. É conselheiro. E tá aqui agora é o conselheiro. Conselheiro, O técnico, você me vê na rua, eu tô com um boné com coisa militar, meio molhado de suor, uma camisa de brim grosseira para poder passar dentro de mato, uma calça velha meia rasgada que já rasgou cortando e uma bota gigantesca. Então esse é o técnico. Aí você encontra na rua é o técnico, mas aqui já bem arrumadinho é o conselheiro atuando, é o futuro, com fé em Deus, advogado, vou passar na prova, com fé em mim logo. Então aqui vocês têm não o técnico, mas o conselheiro para conversando. Mas o trabalho é isso, a importância é isso, é respeitar. Eu visto como se fosse uma armadura. Sim. Quando eu visto a minha roupa, parece que incorpora. Pô, já sei o que eu vou fazer. Eu não tenho medo. Eu fiz o levantamento, tá com 4 dias, aqui na zona rural de São Luís mesmo. E no levantamento, assim, a 6 metros, estava passando uma sucuri dessa grossura. Perto da gente, o proprietário queria correr, ela estava indo embora, correu junto com ela. Mas acontece. Acontece demais a gente encontrar, entendeu? Então, isso é normal. Mas eu visto aquela armadura, para mim, aquilo ali vai me... Mas não garante nada, eu fui de calça jeans, não tem uma perneira. É raro, eu tô errado, não usei TI. Mas, enfim, é necessário. É uma área muito legal. E eu queria só agradecer aos dois pela oportunidade de falar um pouquinho da área que eu tanto defendo, que eu tanto atuo, que eu gosto demais da área de regularização fundiária, da área, principalmente da agrimensura, voltado à regularização fundiária. Então, defendo muito, indico muito que profissionais, que gestores,
comecem a visualizar essa política de forma diferenciada, comecem a visualizar as possibilidades que isso possa trazer aos municípios, aos técnicos, o campo de trabalho que ainda tem para ser executado, isso é extremamente importante. Então, de fato, eu só queria agradecer a vocês. Tá? Nada, a honra é toda nossa. É isso aí, pessoal. Espero que gostem desse episódio. Se inscrevam aí no nosso canal, ative a notificação para não perder os próximos episódios, que também estão incríveis. Nós estamos com a agenda aqui do Pode Registrar lotada, graças a Deus, e nós temos vários convidados aí. E eu tenho certeza que todos os momentos serão registrados com muito carinho para todos vocês, não é isso, William? Com certeza. Célton, mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom. E que tenham próximos programas aqui pra gente bater novos papos. Depois vamos marcar um só sobre a reforma agrária. Sério com isso. Obrigado, Célton, mais uma vez. Valeu, meu irmão. Muito obrigado.